Olá, tudo bem? Graça e paz. Com vocês, Juniel Berramalho. Nós estamos abordando hoje mais um tema importantíssimo, no qual nós estaremos falando sobre maldições hereditárias, ok? Eu creio que você já ouviu, falar sobre este tema, sobre esta palavra, maldições hereditárias, que são uma série de fatos, de repetições que ocorrem dentro de uma mesma linhagem familiar. Bom, é bem verdade que nós estamos trazendo um estudo bíblico, tá? Então nós queremos trazer raízes bíblicas, tá? Para que nós podemos concluir o nosso estudo de hoje, tá bom? É bem verdade que estas maldições existem, nós podemos acompanhar no dia a dia das nossas famílias, entre outras famílias, que são uma série de repetições nos quais nós estaremos tratando neste assunto, tá? Já para darmos início, quero citar alguns exemplos. Tem famílias que existem muitos casos de mortes, tá? Mortes prematuras, morrem crianças, morrem adolescentes, senhores, senhoras, e até alguns tipos de mortes, tá? São muito repetitivas, Um morreu de acidente, o avô, o parente, o tio, o primo, aí o outro vem nesta mesma linhagem familiar, também morre de acidente, morre atropelado, morre afogado, etc. São uma série de fatos, de eventos que ocorrem dentro de uma mesma família, tá bom? Outro caso também que podemos identificar maldições hereditárias é quando observamos que há muitas enfermidades também repetitivas dentro de uma linhagem familiar, tá bom? O avô, o bisavô teve câncer, aí o pai ou a mãe ou alguém desta mesma linhagem familiar também teve estes mesmos sintomas, tá bom? Isto sim são maldições hereditárias, tá? Um outro exemplo, tá? Para que podemos ampliar aí o teu raciocínio, casos também de divórcios, de separações, também são sintomas de maldições hereditárias, tá? Vícios, o fulano, o parente, o avô, o tio, o pai, era viciado no álcool, no cigarro e etc, tá? Então aí você pode ver que às vezes estes mesmos sintomas, tá, repete hoje dentro da tua geração, tá bom? Então, para que nós podemos começar a iniciar o nosso estudo, eu preciso trazer, tá, um texto bíblico para que possamos compreender melhor sobre maldições hereditárias, tá bom? O texto que eu quero compartilhar com vocês é um texto sagrado que se encontra no livro de Deuteronômio. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo de número 30 e versículo de número 14. Olha aqui que diz Deuteronômio 30, 14, tá bom? Só para nós iniciarmos o nosso estudo. Diz assim, ó: mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires, tá? Versículo 15, vede, hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Versículo 16, se guardares o mandamento que eu te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos teus caminhos e guardar os seus mandamentos e seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuires. Versículo 17, mas se o teu coração se desviar e não quiser ouvir, e fores seduzido para adorares outros deuses e os servirdes, declaro-te hoje que certamente perecerás e não prolongarás os teus dias na terra para entrar no qual está passando o Jordão, a fim de possuires. Versículo 19, o céu e a terra te tomo por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte. Preste atenção agora, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, ok? Vamos entender um pouquinho deste texto de Deuteronômio, capítulo de número 30. O que está acontecendo aqui? Deus tira o povo lá do Egito, que esteve escravizado por cerca de
390 a 430 anos, segundo alguns estudiosos do assunto, ok? Mas o que acontece? Então Deus agora tira o povo por intermédio de Moisés, eles saem do Egito e agora vão em busca da terra prometida, que seria a terra de Canaã, na qual Deus havia prometido aos filhos de Israel. Ok? Quando eles chegam lá, atravessa Mar Vermelho, e vão em busca da terra de Canaã, nós vamos ver que quando eles estão no deserto, então Deus reúne toda a congregação por intermédio de Moisés. Vemos que Moisés também sobe lá no monte, né, recebe as tábuas da lei, os mandamentos do Senhor Deus, que está em Êxodo capítulo de número 20, ok? E o que acontece aqui? Então Deus agora estabelece suas leis, tá, para o povo obedecer às leis do Senhor Deus. E o interessante aqui, ao observarmos o livro de Deuteronômio, nós vamos ver que Deus está estabelecendo, e Ele está dizendo: eis que eu ponho diante de ti a morte e a vida. E diz assim: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. E no mesmo livro aqui, nós vamos entender que Deus está dizendo: ponho diante de ti a bênção e a maldição, tá? E aí, quando o povo, então, eles obedeciam a Deus, né, as bênçãos contidas no livro, a Bíblia Sagrada, as bênçãos vinham e alcançavam aquela geração, aquela nação. Quando eles desobedeciam a Deus, né, as maldições contidas também no livro vinham e alcançavam as suas gerações, ok? E aí nós vamos entender, tá? E eu preciso compartilhar mais um texto com vocês, já que estamos tratando de maldições hereditárias, e é bem verdade que muitas das vezes nós oramos, nós vemos homens de Deus, mulheres de Deus orando, pastores orando, quebrando maldições, né, em algumas famílias, né, e nós vemos que parece que não surge muito efeito estas orações. Por quê? Será que o pastor não estava com a vida em ordem? Ou aquele? Não é isso, tá? O problema é que existem meios, tá, dentro da própria palavra de Deus, tá, que nós rompemos com as maldições, tá? Primeiro nós temos que entender por que Deus ele estabelece dentro da tua lei, a tua palavra, a bênção e a maldição, tá bom? Para que você possa entender um pouco então sobre este assunto maldição, Deus estabelece a lei, ok? O povo, quando obedecia, bênção; quando desobedecia, maldição. As leis de Deus, elas são para serem observadas, seguidas. Nós vamos ver que Jesus, ele faz menção: olha, eu não vim destruir a lei, não vim abrogá-la, mas eu vim também cumpri-la, tá bom? Jesus também veio para cumprir a lei. E você pode analisar na Bíblia Sagrada, nas epístolas de João, que João também vai dizer muito sobre os mandamentos do Senhor, que nós temos que observar e guardar os mandamentos do Senhor, tá? Vamos ver também um exemplo muito claro na Bíblia, um jovem rico, né, que ele se depara com Jesus, né, e dizendo: Senhor, o que devo eu mais fazer agora para me herdar a vida eterna, né? Aí ele diz para Jesus assim: porque eu guardo, né, todos os mandamentos, então acho que não me falta mais nada, né? Aí Jesus, sabendo que aquele jovem não guardava todos os mandamentos, como ele mesmo dizia que guardava desde de criança, né? Por quê? Porque Jesus, quando diz então para ele assim, veja bem, Jesus fala assim: então já que você guarda todos os mandamentos, né, vende parte do que você tem e divida com os pobres, né? Aí a Bíblia diz que aquele jovem, ele vendo que tinha muita propriedade, e quando Jesus disse: vende o que tu tens e reparte com os pobres, ele saiu mais que depressa. Por quê? Porque ele possuía muitos bens, né? E ele dizia guardar os mandamentos, mas um dos principais mandamentos, né, nós vemos que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Como Jesus sabia que ele não guardava todos os mandamentos, que era o mandamento do amar ao próximo, o amor ao próximo, né, ele vai e sai mais que depressa. Por quê? Porque se de fato ele guardasse os mandamentos, ele também amaria o seu próximo. Então, não que necessariamente ele precisava vender parte do que ele tem, dos bens que ele tinha,
para repartir com os necessitados. Mas Jesus deu uma demonstração para ele que um dos mandamentos principais, que é o amor ao próximo, ele não guardava, né? E aí quando nós vamos para a Bíblia diz que se nós dissermos que guardamos os mandamentos e tropeçamos em um só destes mandamentos, nós fazemos transgressor de toda a lei. Então, se tropeçar em um, tropeçou em todos, né? Então, Jesus disse, você não guarda os mandamentos, tá? Mas a palavra de Deus, os mandamentos são para serem observados, seguidos, né? Aí alguém pode dizer, não, mas nós já não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Querido, só que nós temos que entender que a palavra de Deus ela é uma só, mesmo no Antigo Testamento, como no Novo Testamento também, tá? Veja bem, a lei, lá na lei de Moisés, dizia que a mulher que fosse apanhada em um ato de adultério, segundo a lei, aquela mulher deveria ser apedrejada em praça pública, ok? Nós vamos ver que na graça, tá? Se você atentar, olhar para uma mulher e cobiçá-la, você já pecou com ela, tá? Então, a lei e graça é a palavra de Deus, podemos pecar transgredindo a lei e até mesmo a graça, tá? A gente tem que entender que Paulo diz que a lei nos serviu de aio, de caminho para nos conduzir a Cristo. A lei veio para dizer ao homem que o homem é pecador, tá? E a graça, ela é capaz de nos perdoar por intermédio de Jesus Cristo, tá bom? A lei de Deus, então, ela é para ser observada, seguida, e o não cumprimento da palavra, dos mandamentos e a lei do Senhor é o que gera tanto bênçãos e maldições na nossa vida. Veja só o que diz Êxodo, capítulo de número 20 e versículo de número 5. Olha só o que diz Êxodo 25. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. E isso, agora nós vamos entrar o porquê das maldições que nós conhecemos como maldições hereditárias. Êxodo capítulo 20, versículo de número 5, diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Nós vamos encontrar também este texto, ou dizendo que Deus visita a maldade dos pais nos filhos em 3, 4 gerações, em Números 14 e versículo de número 18. Então, veja só como é que gera as maldições. Eu disse que Deus estabeleceu as tuas leis, os mandamentos. Esses mandamentos e leis são para serem seguidos, tá? É como, eu quero dar um exemplo muito claro aqui, é como as leis que regem o nosso país. Todo o país é regido por leis. O nosso Brasil, nosso país é regido por leis, tá? Você infringindo estas leis, você é réu de punição, né? A lei do nosso país diz que aquele que matar, ele vai ser preso, ele vai pagar pelo crime que cometeu, tá? Nós temos também as leis de legislações de trânsito, né? Tá lá uma placa dizendo 70, 80 km por hora. Você passa acima da velocidade permitida, você está infringindo a lei, tá? Você vai ser atuado, você vai ser multado e ainda terá que pagar pelo valor monetário desta multa, tá bom? A palavra de Deus, querido, ela não pode ser diferente das leis do homem. Se existe lei na terra, Deus também estabeleceu as tuas leis desde o princípio. Você pode ver que as leis de Deus contidas na Bíblia, pode ir para o livro de Levítico, Números, Deuteronômios, lá existem leis civis, leis religiosas, cerimoniais, entre outras, ok? E as não observâncias destas leis geram punições. Então, maldições que nós conhecemos como maldições hereditárias, tá? São Deus visitando maldade dos pais nos filhos entre 3 e 4 gerações. Agora, pere aí que eu vou te explicar melhor, tá? Como é que isso então pode ocorrer? Como que Deus pode visitar maldade dos pais nos filhos entre 3 e 4 gerações, tá? Observe e vamos ver então o porquê que gera estas maldições na nossa linhagem familiar. Nos observe, por favor. Então, falamos aqui que maldições hereditárias, ok, são
Deus visitando a maldade dos pais nos filhos em 3, 4 gerações. Deixa eu te explicar melhor isso, tá? Eu disse que a não observância às leis e os mandamentos do Senhor Deus geram punições. Mas aí você pode estar se perguntando, não, mas nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça, nós não precisamos mais guardar leis e mandamentos. Se você for para os evangelhos, tá? Você vai, e também as cartas paulinas, você vai observar, deixa eu compartilhar aqui, não dá para darmos todas as referências para que o vídeo não fique muito extenso, tá? Mateus 5,19 diz assim, ó, qualquer pois que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Observe que os evangelhos, as cartas paulinas também, elas dizem, tá, que precisamos continuar guardando os mandamentos. Mateus 19:17, respondeu-lhe, por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Entende? Então nós vamos encontrar, tá, que mesmo no Novo Testamento, tá bom? Nós vamos encontrar o Senhor dizendo para guardar os mandamentos. Olha o Evangelho de João 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, tá bom? Então, eu disse aqui, e nós lemos Êxodo, capítulo 20, versículo 5, Números 14, versículo 18, diz que Deus visita a maldade de pais em filhos em 3, 4 gerações, sim, tá? Quando você vai para o livro de Daniel, capítulo de número 9, você vai entender que Daniel, ele entendeu, tá, que eles estavam no cativeiro babilônico, onde eles ficaram ali na Babilônia por cerca de 70 anos cativo. Daniel vai entender que eles estavam no cativo por conta dos pecados dos seus pais, tá? E você vai ver no livro de Daniel, no capítulo de número 9, que Daniel então reúne o povo, aquela nação, a congregação, e aí eles vão diante de Deus e eles começam clamar a Deus, pedir a Deus perdão e também perdão pelos pecados dos seus pais, entende? Tá? Então eu vou te ensinar aqui por que gera as maldições, são porque nós desobedecemos, tá? Nós somos uma geração, a atualidade de hoje é uma geração, os nossos pais é uma outra geração, os nossos avós outra geração e os nossos bisavós outra geração, tá? E aí a Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos 3, 4 gerações. Por que Deus visita a maldade de pais em filhos 3, 4 geração, tá? Porque muitas das vezes esta geração de hoje, ela também começou já pecando, violando as leis e os mandamentos do Senhor. A lei diz, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e mãe e etc. Então nós já começamos em tenra idade violando os mandamentos do Senhor Deus, tá? E não obstante a tudo isso, também Deus visita a maldade dos pais em filhos em 3, 4 gerações, porque estas gerações, que é os pais, os avós, bisavós e tataravós, eles também violaram as leis, os mandamentos do Senhor Deus, tá? E o que acontece? Por eles terem também desobedecido às leis e os mandamentos do Senhor Deus e não terem se arrependido dos seus erros, dos seus pecados, de violarem as leis e os mandamentos do Senhor Deus, e ninguém nesta linhagem de 3, 4 gerações também confessou os pecados dos antepassados. Espera aí, mas confessar pecados de antepassados? Sim, é o que eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia Sagrada, que para rompermos com as maldições tão conhecidas como maldições hereditárias, tem que ter uma confissão de pecados que também são pecados geracionais. É pedir perdão a Deus pelos seus pecados, as suas iniquidades, as suas transgressões e também confessar diante de Deus pecados geracionais entre 3 e 4 gerações, porque eles também transgrediram as leis e os mandamentos do Senhor
o nosso Deus, ok? Então vamos entender por que gera maldição. Vamos dizer que o seu tataravô, ele não serviu a Deus, ele serviu às trevas, ele tinha aliança com as trevas, era assim, envolvido no ocultismo, né? Vamos dizer que nesta 3, 4 gerações existem históricos de homicídios, de abortos, de adultérios, de separações, de vícios da bebida, do cigarro, entre tantas outras coisas, entende? O que acontece? O seu avô pecou, o seu bisavô pecou, o seu tataravô pecou, os seus pais também pecaram diante de Deus. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu só estou aqui para te dizer que as maldições hereditárias, elas vêm de gerações, tá? De 3, 4 gerações, Deus visitando maldade entre 3, 4 gerações. E dentro deste período que chegou agora na sua geração, eu sou uma geração, né, os meus filhos já abriram uma outra geração. Então o que acontece? Para que eu possa romper com as maldições, que são desobediência dos meus antepassados, as leis de Deus que geram bênçãos e maldições, se escolhe a vida, bênção, se escolhe a morte, maldição. É o que está em Deuteronômio capítulo 30 que nós lemos, tá? Quando você vai para Deuteronômio capítulo de número 28, você vai ver que Deuteronômio capítulo 28 tem um manual de bênção. Sim, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, guardar todos os teus mandamentos, as minhas bênçãos virão e te alcançarão, os teus celeiros serão fartos, vocês terão para dar e não tomarão emprestado, os seus inimigos por um caminho virão contra ti, por 7 fugirão diante da tua presença, e etc. Você vai ver que Deuteronômio 28 começa um manual de bênçãos, tá? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardar os teus mandamentos, tá? Logo na sequência de Deuteronômio 28, você vai ver que depois também diz assim, ó, se porém não ouvires a voz do Senhor teu Deus e não guardares os teus mandamentos, todas as minhas maldições virão e te alcançarão, tá? Em Deuteronômio 28, manual de bênçãos e também de maldições, tá? Quando observamos, guardamos as leis, os mandamentos, bênção. Quando deixamos de observar, maldições, tá bom? E essas maldições também, elas vêm por consequência das desobediências às leis de Deus, tá? Por conta dos nossos antepassados. Observe o que diz a Bíblia aqui no livro de Lamentações, capítulo de número 5 e versículo de número 7. Ó, diz assim, ó, preste atenção. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas iniquidades. Nossa, peraí, Lamentações 5:7 está dizendo, nossos pais não existem mais, eles pecaram, já foram, já morreram, e nós estamos levando a iniquidade deles. Sim, é o que a Bíblia está dizendo, tá bom? Então, para que você possa entender e acompanhar o nosso raciocínio, e aí você pode estar se perguntando, peraí, nós estamos no tempo da graça, nós não estamos no tempo da lei, tá? Então as maldições eram para a lei, não é para a graça. Cristo na cruz removeu toda a maldição. Agora eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Que Jesus falou de maldições hereditárias no Novo Testamento, nos dias de Jesus. Abra a tua Bíblia aí, você tem Bíblia, quiser acompanhar, veja o que está escrito no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 23, ó, 23, vamos ler a partir do versículo 29, Mateus 23, 29, que diz assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus, isso é Jesus falando, hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplice no derramar o sangue dos profetas. Assim vós, Jesus falando para eles, vós testemunhais contra vós mesmos que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei vós, pois a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, e a um deles matareis e crucificareis, e a outro os perseguireis de cidade em cidade.
Olha o que Jesus vai dizer agora no versículo 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Entenda que Jesus aqui está diante dos fariseus e dos escribas, tá? E Jesus está dizendo para eles, nos dias de Jesus, que desde o sangue de Abel, tá? O filho de Adão lá, os primeiros filhos de Adão, Caim mata Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que foi morto por volta de 400 a 500 anos antes de Jesus. Agora Jesus está falando que desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, morto 400 a 500 anos antes de Jesus, seria requerido daquela geração só por eles terem certeza de que eles eram filhos daqueles que mataram os profetas. Jesus está dizendo assim, ó, sobre vós irá recair, ó, sobre vós, digo que sobre vós será recaído, né, toda a maldição, a cobrança viria sobre aquela geração nos dias de Jesus. Jesus estaria requerendo, tá, desta geração, ó, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Mateus 23, 36. Então Jesus aqui nos dá um entender, um parecer muito claro de que de fato Deus visita a maldade dos pais nos filhos entre 3 e 4 gerações, né? Por que 3, 4 gerações? Na verdade, Deus sempre ele vai cobrar pecados e iniquidade de todas as suas gerações, que seja 10, 15, 20, 30 gerações, tá? Mas Deus, como ele é longânimo e misericordioso, Deus, ele te dá 3, 4 gerações para que fica mais fácil de você fazer um mapeamento entre 3, 4 gerações, o que houve aí de iniquidade, transgressões. Por exemplo, você não vai ter todas as informações 3, 4 gerações, tá? Você é uma geração, seus pais outra, os seus avós outra, os seus bisavós outra geração e tataravô. Então, como que nós vamos identificar, né? Você sabe de alguns pecados que os seus pais cometeram, os seus pais sabem de alguns pecados que os seus avós, bisavós cometeram, tá bom? E aí você tem que fazer um mapeamento dentro da tua linhagem familiar e ver quais são os sintomas de maldições que estão atingindo a tua geração hoje. Por quê? Porque as maldições que estão entrando na tua linhagem familiar, atingindo a tua família, vou dar alguns exemplos: divórcios, mortes, vícios, miséria, muita pobreza. Então, por quê? Isto são alguns pecados e iniquidades que foram gerados na tua geração, e aí Deus te dá aí 3, 4 gerações para que você possa fazer um apanhado, um mapeamento dessas 3, 4 gerações. Vamos dizer que na tua linhagem familiar, 3, 4 gerações, tem alianças de ocultismo, né, tá? Né? Alguém se viu aí a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, a magia branca, a magia negra. Não estou criticando a religião de ninguém, estou te dizendo que Deus visita a maldade de pais e filhos em 3, 4 gerações. Então toda iniquidade perante os olhos do Senhor Deus, tá? Entre estas gerações, tá bom? Deus vai estar visitando maldade na tua geração, que são o que gera as maldições hereditárias. Então Deus te dá 3, 4 gerações porque essas 3, 4 gerações estão mais próximas de mim, de você, então é mais fácil fazermos um mapeamento e vermos quais são as iniquidades que foram praticadas entre estas gerações. Então, se existe homicídio, o que gera? Qual a maldição que existe se há um sangue inocente derramado nesta linhagem familiar? Existe um anjo, que a Bíblia chama de vingador de sangue, que vai atingir a tua geração. Aí vem mortes prematuras, pode vir mortes no útero, pode vir uma criança morrer, um adolescente, ou uma pessoa morre com 20, 30, 40 anos, morre jovem. Por quê? Porque dentro da tua linhagem familiar, 3, 4 gerações, há um histórico de homicídio, tá bom? E aí você pode estar se perguntando, não, mas o que tem a ver? Se alguém na minha família matou alguém, eu não tenho nada a ver com isso, né? Queridos, quando nós vamos entender
a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que quando Caim matou Abel, veja então o que nos diz aqui em Gênesis. Vamos ler Gênesis, tá? Capítulo de número 4, versículo 8 a seguir. Veja bem, nos acompanhe, por favor. Olha, diz assim, ó, falou Caim a seu irmão Abel, estando no campo, se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Perguntou, pois, o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele, não sei, sou eu guarda do meu irmão? Né? E disse Deus, o que fizeste? A voz, do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber sangue do teu irmão. Agora veja a maldição, quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Veja que o sangue do justo Abel clamou diante de Deus, e Deus aparece agora para Caim e diz para Caim agora, a terra não vai dar o teu fruto, né? Por quê? Porque quando há um histórico de homicídio, de morte dentro de uma linhagem familiar, isto inclui também abortos, tá? Aborto também é homicídio, tá? E se porventura você que está me assistindo, você não matou alguém, né? Não tem homicídio, mas você às vezes praticou aborto, ou a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó praticou lá no passado, tá? O que gera? Gera maldição, tá? Gera um vingador de sangue. É por isso que existem mortes prematuras na tua família, pessoas morrem muito jovens, morrem de acidente, mortes até mesmo naturais, mas morre em idade muito jovem, tá bom? Deus disse para Caim também que a terra não daria o seu fruto, porque o sangue derramado, o sangue inocente derramado numa linhagem familiar também retém as bênçãos, a prosperidade fica amarrada, fica neutra, fica paralisada, a pessoa não consegue prosperar, tá? O aborto também é a mesma situação, é um homicídio, tá bom? O que pode vir gerar se existe um aborto, tá bem? Esta pessoa também não vai conseguir prosperar, tudo que a pessoa põe a mão está morto. Por quê? Porque há um vingador de sangue, há uma herança, tá? Há uma iniquidade, uma transgressão por conta de um homicídio de morte, tá? E esses pecados de homicídio, abortos, tá? Geralmente acontece na maioria dos casos em todas as famílias, e geralmente nós não costumamos a confessar diante de Deus esses pecados. Você pode observar, quem fez um aborto não confessou esse pecado, ou até mesmo não contou para ninguém, tá? E homicídios também existe dentro de um histórico familiar, e ninguém nesta linhagem familiar, na atualidade hoje, confessou esses pecados diante de Deus, tá bom? Então, os pecados de iniquidade, essas iniquidades que são mortes, homicídios, abortos dentro de uma linhagem familiar, gera mortes na atualidade, na tua geração de hoje. Sim, isto são maldições hereditárias. Aí é uma explicação para você que fica às vezes imaginando por que existe tantas mortes prematuras dentro da tua família. Às vezes a mulher tenta engravidar, não consegue conceber, às vezes perde a criança até mesmo dentro já em formação no útero. Por quê? Porque há abortos e há homicídios dentro desta linhagem familiar. Às vezes não foi nem praticada por você, mas foi pela mãe, foi pela avó, às vezes o avô, o pai ou alguém na tua linhagem familiar também derramou sangue inocente matando alguém, tá bom? Isto gera sim maldições que nós conhecemos como maldições hereditárias, tá bom? Um outro fato aqui que Deus disse para Caim que Caim seria vagabundo, tá bom?
por conta do sangue de Abel que clama diante de Deus, né? Clamou diante de Deus. O que quando você vê alguém que anda por aí vagando sem rumo, sem destino, não quer trabalhar, vive de cidades em cidades, esses andarilhos que você vê, ou até mesmo moradores de rua, estou te dizendo isso por experiência própria, tá bom? Se você for fazer um mapeamento e for buscar alguma informação dentro do histórico familiar desta pessoa, 3, 4 gerações, você vai encontrar que há histórico de homicídio dentro desta família. Aí gera o que está na Bíblia, é maldição. Então as maldições hereditárias, queridos, são por consequência de iniquidades e pecados e, na maioria das vezes, não confessados. Então, os pecados não confessados são o que gera maldições hereditárias. E não se espante no que eu vou te dizer agora, isto ocorre a todas as pessoas, mesmo você sendo cristão, muito religioso, dedicado a Deus, estas maldições podem sim atingir a sua geração, tá? É Bíblia, tá? Há infrações, as nossas gerações, ou até mesmo nós pecamos lá atrás, não confessamos os nossos pecados, não confessamos também os pecados geracionais, então gerou maldições, que é as maldições hereditárias, tá bom? Eu não estou falando de salvação, já disse isso lá atrás, isso não anula a salvação desde que você está em Cristo, tá bom? Mas as maldições sim atingem a tua geração, porque não houve confissões de pecados e pecados também geracionais, tá bom? Vamos ler aqui o que diz aqui Levíticos, vamos lá, Levíticos, vamos aqui, Provérbios, vamos lá em Provérbios 26, cadê? Provérbios 26, versículo 2, olha o que diz aqui, ó, como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não virá. Tá? Ó, se tem maldição, entenda isso, se tem maldição, porque existe uma causa, e a causa que eu estou te dizendo são iniquidades e transgressões entre gerações também, e esses pecados não foram confessados. Aqui está dizendo que a maldição sem causa não encontra pouso. Então, se a tua vítima, se a tua família, você tem sido vítima de maldições, é porque tem um motivo, tem uma causa. Este pecado não foi tratado aos olhos de Deus no mundo espiritual, esses pecados foram encobertos, né? Nós lemos aqui Provérbios que diz que aqueles que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia, né? Então, se está tendo maldição, que são as repetições que vêm de linhagens familiar, eu disse, né, citei alguns exemplos, mesmo sintomas de enfermidades, divórcios, separações, tudo que você identifica como maldição na tua família, entendeu? Por que está ocorrendo estas maldições? Porque tem uma causa, porque nós lemos aqui em Provérbios 26, 2, que a maldição sem causa não virá. Se está tendo maldição, tem causa. Então são pecados e iniquidades que não foram tratados, tá, diante de Deus. E aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar esses pecados que estão encobertos, que estão nas trevas, trazê-los diante dos pés da cruz de Cristo, confessando os seus pecados e os seus pecados geracionais, isso mesmo, confessando esses pecados geracionais diante de Deus para que possa ser perdoado, perdoado os pecados, as iniquidades e transgressões, para que possa ser anulados e cancelados pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Entenda que só o sangue de Jesus pode nos justificar e nos perdoar de todo o pecado, tá bom? Eu vou te dar um exemplo aqui para a gente já encerrarmos o nosso vídeo, tá? Para que não fica muito extenso, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu disse que as iniquidades e transgressões geram maldições, geram enfermidades, tá? São os mesmos sintomas. Enfermidades também são heranças espirituais familiares que vêm de gerações, tá? O que nós podemos também receber também de gerações, maldições, são espíritos malignos, espíritos imundos, também vêm de gerações, tá? Então por isso que nós temos que confessar
tirar os pecados dos nossos antepassados, quebrarmos, rompermos as alianças que eles fizeram com as trevas, cancelar pelo poder do nome e do sangue de Jesus, renunciar a estas heranças para que você possa estar livre de toda herança espiritual, que são as maldições, entende? Quer ver um exemplo? As enfermidades, eu disse aqui, que também vem por consequência de pecados geracionais, tá bom? Aí eu vou te dar um exemplo aqui, para nós concluirmos o nosso estudo aqui. Olha o que diz aqui no livro de Tiago, capítulo de número 5 e versículo de número 13 a seguir. Olha o que diz aqui: está alguém entre vós, está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está doente algum de vós? Chame os anciões ou os presbíteros da igreja e estes orem sobre ele, ungindo com óleo da unção em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se lhe houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Agora, entenda esse texto aqui, e nós cometemos um grande erro ao analisarmos este livro de Tiago, este capítulo que nós acabamos de fazer menção aqui. Tiago está dizendo que está alguém doente, enfermo, unge, leve até os anciões da igreja, que são os presbíteros, unja com óleo da unção em nome do Senhor, a oração da fé salvará o doente, se lhe houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aí eu te pergunto, quantas pessoas você já ungiu com óleo da unção? Quantas pessoas você orou estando enfermo, ungindo, e as enfermidades, eles não foram curados das enfermidades? O problema não está no profeta, no vaso que orou, que ungiu, também não está no óleo, porque o óleo é simbólico, tá? Simboliza o Espírito Santo, tá? Mas por que então nós oramos, consagramos, oramos a pessoa ungindo com óleo da unção em nome do Senhor, e não surge efeito, a pessoa não é curada da sua enfermidade? Isso acontece. Quantas e quantas pessoas eu já orei ungindo, e eu creio que você que está me assistindo também já ungiu, tá? Em nome do Senhor, orando, repreendendo a enfermidade, e a enfermidade não foi sanada, não foi sarada. Por quê? Porque nós deixamos de observar o versículo 16 de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Preste atenção, diz assim, confessai, preste atenção, confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Entenda, está alguém doente, chame os presbíteros da igreja, ore ungindo com óleo da unção em nome do Senhor, a oração da fé salvará o doente, se lhe houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Só que, aí por que oramos, ungimos e a pessoa não é curada? Porque nós esquecemos do versículo 16, que é confessai as vossas culpas uns aos outros, e isso nós sabemos, que eu disse aqui, que muitas enfermidades, elas são por origens, por conta de pecados não confessados, tá? Lembra de quando Jesus muitas das vezes curava alguém, Jesus dizia, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus ia curar alguns enfermos paralíticos, Jesus dizia, perdoados estão teus pecados. Entenda que as enfermidades também, na maioria das vezes, elas podem vir de gerações e também vêm por consequência de pecados que nós cometemos e não confessamos diante de Deus. E os pecados não confessados diante de Deus, eles estão em aberto no mundo espiritual. Gera as enfermidades, e mesmo orando com óleo da unção, em nome do Senhor, pelo pastor, pelo obreiro, pela missionária, seja quem for, se não houver uma confissão de pecados, não pode surgir efeito. Então entenda que somente ungir a pessoa com óleo da unção em nome do Senhor, isso não quer dizer que vai sarar a pessoa, porque nós temos feito isso muito ao longo do nosso ministério, e as pessoas muitas das vezes não são curadas. Por quê? Porque às vezes existem pecados que não foram tratados, pode ter sido cometido por esta pessoa, ou pecados geracionais, existe um legado espiritual, heranças espirituais, que é o que nós estamos falando sobre maldições hereditárias, que não foi rompida, não foi quebrada,
né? São pecados que não foram confessados a Deus. Esses pecados a pessoa tem que se levantar diante de Deus, identificar as maldições na família, os pecados, as alianças que a pessoa fez com as trevas, que os seus pais fizeram, seus avós tinham com as trevas, e tem que vir diante de Deus e confessar: Senhor, estou diante de Ti, confessando os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas transgressões. É muito importante que nestas confissões você cite o tipo de pecado, porque pecado tem nome. Se é adultério, é adultério. Se é homicídio, é homicídio. Se é roubo, é roubo. Tem que confessar a Deus os seus pecados, as suas iniquidades, as suas transgressões, as suas iniquidades e as iniquidades também dos seus pais, dos seus antepassados. É o que nós lemos, né? E confessarão as suas iniquidades e as iniquidades dos seus pais, tá bom? Quando nós vamos no livro de Malaquias, capítulo de número 2, versículo de número 2, o Senhor está dizendo: e enviarei a maldição sobre vós. Então, entenda uma coisa: o autor da maldição não é o diabo, é Deus, por conta da desobediência às leis e os mandamentos do Senhor. A não observância às leis e os mandamentos geram maldições, são punições. E aí, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, e aí você pode estar dizendo: não, mas Deus é misericordioso, Deus é Pai, mas a Bíblia diz que se nós estivermos sem disciplina, nós não somos filhos, nós somos bastardos. Então Deus corrige, açoita todos a quanto Ele ama. Então a punição de Deus, tá? Não é porque Deus não nos ama, pelo contrário, é porque Deus nos ama, Deus nos quer bem, Deus quer sarar a nossa terra, a nossa geração. É o que está escrito em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que chama pelo meu nome, orar, humilhar, buscar a minha face, converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados e sarareis a terra. Então o propósito de Deus é sarar a tua terra, é sarar a tua geração, é romper. Aí entra o texto de Gálatas 3,13, que Cristo na cruz se fez maldito por nós, e aí Cristo cancela toda a maldição. Mas Cristo só cancela as maldições na nossa linhagem, na nossa família, na nossa vida, quando nós confessamos estes pecados ao Senhor. Entenda que um dos pecados que a Bíblia diz que não existe perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo do Senhor. Este não tem perdão, tá bom? E outro pecado que a Bíblia não diz, mas que a gente entende que não pode ser perdoado, são os pecados que não são confessados. O sangue de Jesus não pode perdoar pecados que não foram confessados. Por isso que a Bíblia diz: filhinhos, eu escrevo, João diz lá na 1 João 2, filhinhos, escrevo-vos para que ninguém pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo de todo mundo. Entenda, né? Então, se confessarmos a Deus os nossos pecados, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1,7, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, se confessarmos a Deus os nossos pecados. Entenda então que para que haja a anulação, a quebra de maldição, que é o que nós mais falamos, quebra de maldição, é necessário que primeiramente haja a confissão de pecados, e após a confissão de pecados e pecados geracionais é que nós rompemos pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, tá bom? E esses pecados, muitas das vezes é importante eles serem confessados perante a igreja ou perante 2 ou 3 testemunhas. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele deu autoridade à igreja. O Senhor diz para Pedro lá em Mateus 16: eis que eu dou para vocês as chaves do reino dos céus. Aquilo que vocês concordarem aqui na terra é também concordado no céu. Aquilo que vocês desconcordarem aqui também é desconcordado no céu. Ou seja, o que a igreja liga na terra é ligado no céu. O que a igreja desliga na terra é também desligado no céu. Então, muitas das vezes, pecados, iniquidades, pecados de morte, queridos, é necessário irmos diante de Deus, diante de um anjo da igreja, que é o pastor, um obreiro, uma obreira, alguém de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, para que esses pecados sejam confessados. E aí sim, vocês orando em concordância, confessando, ligando e desligando na terra, é também ligado e desligado no céu. Então, essas heranças espirituais têm que ser ligadas e desligadas, confessando entre 2 ou mais pessoas, tá bom? Mas na
suas orações diárias, é importante que você já vai aí apresentando a Deus esses pecados e iniquidades que você cometeu, que os seus pais cometeram, que os seus avós, bisavós, tataravós cometeram. Confessa diariamente esses pecados diante de Deus, e você tendo a oportunidade de confessar esses pecados na presença de um pastor, de um obreiro, de uma mulher de Deus, confessa, e aí essa pessoa ora juntamente com você, ligando e desligando no céu, e aí sim são rompidas estas maldições hereditárias, tá bom? Somente assim que nós rompemos com estas maldições. É o que diz a Bíblia, né? E confessarão seus pecados e as iniquidades também dos seus pais, tá bom? Então que Deus em Cristo possa te abençoar, te guardar, tá bom? Fica aí esta instrução, tá? Receba esta mensagem como uma mensagem de Deus para a tua vida, porque o propósito de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo se fez maldito na cruz do Calvário para que eu e você nós pudéssemos ser livres. A Bíblia diz: se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde e te proteja, a tua vida, a tua casa, a tua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. E muito obrigado. Amém. E que Deus abençoe.